E o primeiro modelo de educação que trago a vocês foi desenvolvido pelos gregos antigos. Em aproximadamente 8 séculos antes de Cristo, um poeta que vivia numa região chamada Samos ou Chios, ainda não há precisão, mas hoje uma das ilhas que pertence à atual Turquia, viveu Homero, o grande pensador grego que teria sido responsável pela criação das duas mais brilhantes obras da literatura do Ocidente, que são as obras Ilíada e Odisseia. Gente, o que é importante trazer dessas duas obras para vocês é justamente o modelo de educação pensado pelos gregos na antiguidade. Homero teria sido o grande educador da Grécia Antiga, isso na visão do filósofo Platão, que viveu 3 séculos após ele. Para Platão, Homero teria sido aquele que trouxe uma visão interessante sobre a realidade, a interpretação de toda a realidade para os gregos antigos, e as obras Ilíada e Odisseia eram os livros de cabeceira de toda a juventude de Atenas e de várias cidades gregas. No livro Ilíada, em especial, nós temos aí todo o contexto da Guerra de Troia. Essa guerra que ficou imortalizada em muitos livros, teatros, cinemas até, onde se narra a famosa guerra entre gregos e troianos por causa do rapto de Helena, a formosa rainha de Micenas, esposa de Menelau, e que teria sido raptada por Paris, príncipe troiano. Daí todo um contexto de uma guerra que vai durar mais de 10 anos entre gregos e troianos por causa do rapto de Helena. E aí é importante destacar a figura de Aquiles, guerreiro grego que teria praticado uma das principais batalhas no campo de guerra com o irmão de Paris, a figura de Heitor. Nós temos aí esse embate entre os dois que se apresenta como o principal momento do livro. Para vocês terem uma ideia, isso foi representado há pouco tempo por Brad Pitt no filme Troia, que é importante também que se assista para a gente entender todo esse contexto, e também o cavalo de Troia, que foi o presente dos gregos para uma suposta fuga e aí a vitória na guerra, demonstrando a inteligência do povo grego que a partir desse presente venceu a batalha. Agora é importante pensar por que uma guerra traria aí um modelo de educação para a Grécia Antiga. Importante voltar na figura de Aquiles. Aquiles era rei de uma cidade chamada Tessália, ou seja, ele era instruído, ele argumentava, ele expunha suas ideias e ele também era o herói no campo da batalha, ou seja, era um guerreiro que era instruído, a partir da famosa paideia. E vem aí essa palavra que traz também até o início da pedagogia. Pedagogo é aquele que cuida de crianças, aquele que ensina crianças. Nós temos aí o primeiro modelo de educação na Grécia Antiga a partir da paideia. O que é isso? É a formação de guerreiros instruídos, a formação de Aquiles. Cidades como Atenas e Esparta se baseavam nesse livro para educar as suas crianças. Eles queriam pessoas instruídas, mas que também tinham habilidades motoras. Então tá aí uma preocupação intelectual e também corporal, a formação do soldado, a formação de pessoas que tenham saúde. Acho que vocês já ouviram aquela máxima, corpo são, mente sã, que vem também de toda a história dos gregos. Outra grande contribuição dos gregos antigos é a filosofia. Nós temos aí uma maneira de pensar no Ocidente que traz como pano de fundo a racionalidade humana. A interpretação de todas as coisas se dá pelo pensamento. O homem que começa a questionar toda a sua realidade.